Servimos o Senhor e Ele disse: eu sou o pão da vida. Hoje teremos uma mensagem e o tema da mensagem é o pão da revelação. Fica comigo, o pão da revelação. Te convido a abrir a palavra do Senhor em João 6, versículo 43. Nós vamos ler o texto e Jesus diz: eu sou o pão da vida. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Vamos fazer a leitura do livro de João, capítulo 6, do versículo 43 em diante. E eu fico impressionado. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu fico impressionado, porque Jesus Cristo, Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Só que dificilmente quando Jesus abre a sua boca, as coisas terminam bem. Você já percebeu isso? É raro um texto bíblico que aquele que é Deus, o Deus Filho, o Logos, o Verbo e a verdade, aquele que é a sabedoria, aquele que criou o homem, que consegue discernir as entranhas do homem, os seus pensamentos mais íntimos e profundos, aquele que criou e é especialista no homem, quando ele vai conversar com o homem, com a humanidade, dificilmente as coisas terminam bem. Toda vez que Jesus abriu a sua boca, as pessoas, em especial os religiosos, se sentiram mal, desconfortados, incomodados. E a palavra que era para alimentar, para libertar e curar, feria essas pessoas. E elas, cheias de ódio, queriam matá-lo. Você já percebeu isso na palavra? Como é que aquele que é a palavra de vida, e que da sua boca sai palavra de vida para o homem, para a família, toda vez que ele abriu a sua boca, teve problemas. E muitas vezes tentaram matá-lo por causa disso. É impressionante. Você fica impressionado também? Eu fico impressionado. Algumas pessoas ficam com raiva da palavra. É impressionante que Jesus abre a boca e pessoas são libertas e curadas, e outras ficam cheias de ira, de inveja, e traçam planos para matá-lo. É impressionante. Pode observar. Raramente o Senhor abriu a sua boca e todos ficaram bem, se sentiram confortados, felizes. Pelo contrário, como é que você se sente quando o Senhor fala com a sua igreja? Em João 6, no versículo 43 em diante diz: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ou seja, Jesus já estava falando e eles já estavam murmurando no meio da mensagem. É impressionante. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que palavra de bênção. Mas eles estão murmurando. 45. Está escrito nos profetas, ou seja, há muito tempo, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 52. Disputavam. Observe que eles começaram murmurando. Agora estão disputando com Jesus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles estão disputando contra Jesus, e entre eles, alguns estão dizendo: eu vou comer, eu vou receber vida, e eu vou ressuscitar no último dia. E outros dizendo: como que você vai fazer isso? Eles disputavam entre eles. Alguns diziam: essa é uma palavra de bênção, e outros diziam: isso é um escândalo. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes isto: escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Que texto lindo! Que texto profético e apostólico! O tanto de revelação. Ele é o verbo, ele é a palavra. Mas enquanto ele abre a sua boca e ele fala dos profetas antigos, e ele traz revelação, alguns estão murmurando e competindo entre eles. Alguns creem, outros não. Uns recebem vida, e Jesus termina dizendo que um por não crer é o diabo, é um opositor. Não é Satanás, é o diabo. Ele se opõe à palavra de Deus. Ele se opõe e ele trabalha contra o plano de Deus. Jesus diz: eu sou o pão da vida.
E alguns creem e outros não. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Deus veio em carne, morreu e ressuscitou? É um texto muito importante, porque Jesus está se revelando como o pão da vida. E ele vai trazer uma comparação muito importante, e é isso que me preocupa o coração como sacerdote de Deus. Porque ele faz uma comparação aos seus pais, comeram algo especial. Os seus pais não conheciam e comeram do maná. E tem muitas pessoas comendo de algo especial. Comendo de algo que nunca tinham visto, que aparentemente parece algo que veio do céu e que alimenta, mas que não dá vida eterna. E eu, como pastor, como sacerdote do Deus Altíssimo, eu tenho uma preocupação muito grande. E toda ceia eu faço essa autoavaliação. Eu estou dando maná? Ou eu estou dando o pão da vida? Porque a religiosidade faz nós comermos um pão especial que não conhecíamos, que aparentemente não é desse mundo, mas que não é o pão da vida e que não dá a vida eterna. Por isso, muitas vezes, e toda ceia, eu me pergunto, eu como homem de Deus, como sacerdote, que traz o pão, que traz o vinho, que alimenta o povo de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra que eu estou trazendo é maná ou é o pão da vida? Porque eles não sabiam a diferença e eles achavam, e eles olhavam para trás e olhavam os seus pais comendo do maná e se achavam especiais. Mas Jesus disse: todos eles comeram do maná e morreram. E praticamente todos eles morreram no deserto. Não adianta ter maná, não adianta ter uma palavra bonita, não adianta ter uma palavra que aparentemente vem dos céus. Porque é uma grande diferença de alimentar o povo com o maná, de comer do maná e de comer do pão da vida. Todo mundo comia maná. Crendo ou não crendo, comia maná. Até os rebeldes comeram maná. E o Senhor disse: os seus pais comeram do maná e morreram. Mas aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, viverá eternamente. O que tem alimentado a igreja do Brasil? O que tem alimentado a igreja no mundo? É maná ou é pão da vida? É uma palavra que agrada? É uma palavra nova, diferente a cada semana. Os especialistas, os teólogos dizem que o maná tinha um gosto de baunilha, um gosto gostoso, suave, que agradava o paladar e a alma. Nós estamos comendo maná ou nós estamos comendo do pão da vida? Porque se você comer maná, você vai morrer. Se você comer do fruto do seu trabalho, você vai morrer. Porque a única coisa que dá vida ao ser humano não é o maná e nem o fruto do nosso trabalho, mas é Jesus Cristo, que é o pão da vida. Ele diz: se não comer e não beber, não tem parte comigo.
Se não comer e não beber, não recebe da minha vida. As pessoas hoje dizem, a ceia já não é tão importante. Para que cear? Vamos fazer de qualquer jeito, de forma indigna. Mas Jesus diz, se não comer e se não fizer de forma digna, não tem a minha vida. Pelo contrário, o apóstolo diz, porque muitos comem de vez em quando, porque muitos comem do jeito errado, por isso estão fracos, doentes e dormem. Nós estamos murmurando, competindo, comendo maná ou o pão da vida? Pastor, eu não sei. Olhe pelos resultados. Olhe os resultados. Qual é o resultado da sua vida religiosa? Qual é o resultado da sua vida espiritual? 20 anos do mesmo jeito? Ou a cada ano é um novo tempo na sua vida? É só olhar o resultado. Maná leva a você ficar andando no deserto e morrer no deserto. Agora o pão da vida, porque ele disse, eu vim dar vida e vida em abundância. Você tem uma vida abundante? É uma manhã de nós autoavaliarmos. Julgue-se o homem a si mesmo. Nós estamos crendo ou murmurando e competindo? Isso é de Deus, isso não é de Deus. Essa palavra é um escândalo, essa palavra é dura, ou essa palavra é vida? Porque eu não gosto, porque eu não concordo, porque eu aprendi com os meus pais, com a tradição. Olha as consequências. 20 anos com a mesma mentalidade, vivendo do mesmo jeito, em um ciclo infernal que nunca rompe, nunca cresce. É fácil ver se eu estou tomando veneno ou remédio. É simples. Comece olhando os seus pensamentos e as suas atitudes. Você crê e come? Ou você murmura e compete? Comece julgando os seus pensamentos e os seus sentimentos. Julgue os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu comportamento. Observe os resultados, a colheita. Ou você pensa, crê e confia, ou você murmura e compete. Olha os resultados. Você está vivendo em um ciclo infernal, em um deserto que nunca rompe, ou você tem crescido e tem comido o melhor dessa terra? Porque quando nós olhamos Jesus falando sobre o pão da vida, nós vamos ver que nós somos provados por Deus. Todo dia é uma prova. Todo mês é uma prova. A palavra diz em Deuteronômio e também em Lucas que nem só de pão viverá o homem, mas diz que Deus provou, e Ele é o mesmo hoje. Ele prova, Ele está me provando hoje, Ele está te provando, e diz que Deus humilhou, provou, para saber o que estava no seu coração. E te humilhou, e te deixou ter fome. Preste atenção, Ele vai humilhar, te deixar ter fome, desejo, vontade, necessidade, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender
que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Sabe por que o Senhor nos prova? Sabe por que Ele nos humilha? Sabe por que Ele nos deixa ter vontade, fome? Para que a gente saiba o que há no nosso coração e para saber se nós vamos crer e obedecer a palavra dele ou não. Você está sendo provado? Você percebeu que você está sendo provado a cada dia e a cada mês? Pior coisa que tem, quantos alunos aqui já o professor chega e fala, esses professores são terríveis, né? Prova surpresa. Professor, prova surpresa. Do quê? Nem estudamos. Vai avaliar o quê? Você tem consciência de que o nosso Deus está constantemente nos provando, nos humilhando, nos deixando ter necessidade para saber se nós vamos obedecer a Ele ou não? Precisamos ser aprovados. Tem pessoas que chegam e dizem, pastor, última vez que eu venho na igreja, se Deus não falar comigo. Interessante que Deus não está falando, Deus não está respondendo, porque Ele está te provando. E aí a pessoa diz, eu não vou vir mais. Não, irmão, não é você que não vai vir mais, é você que está sendo reprovado e vai morrer no deserto. Eu vou fazer prova de Deus. Não é você, sou eu. Estamos sendo provados, humilhados, passando fome, porque Ele bem sabe o que há no meu coração, mas Ele quer mostrar para mim o que há no meu coração. Porque bom todo mundo é, gente, até ter que tomar uma decisão. Eu pego o meu carro e dou carona, ajudo um irmão ou não? Até eu ser provado na minha fidelidade, é dia de entregar o dízimo. Eu sou fiel ou não? O momento mais difícil da minha vida, eu vou me esforçar e perseverar ou eu vou desistir? Nós estamos sendo provados, como diz no texto antigo Deuteronômio, e Jesus, no meio da sua tentação, ele vai usar o mesmo texto e dizer, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, eu não vou viver da minha vontade, eu vou viver do pão da vida. Terceiro ponto da mensagem de hoje é a traição e a contenda. Começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso, que havia de trair e ficar competindo entre eles. O texto em Lucas 22, 19 ao 24, vai falar sobre isso. Jesus na última ceia pascual e na primeira ceia cristã, inaugurando um novo tempo, Jesus diz, um vai me trair. O Espírito do Senhor, ele está nesse momento, e todos os discípulos ali estavam, eu vou te trair, Senhor? Nenhum deles estavam assim, Judas, tenho certeza. É Pedro é mais explosivo. É Tomé, porque tem dúvida. É Filipe, porque é imaturo. Não, todos eles, esse é o Espírito do Senhor, no momento de cear a mesa. Senhor, fala, eu vou te trair, porque eu não quero te trair, eu não quero te negar, eu dou a minha palavra, eu juro. Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. É uma autoavaliação. O apóstolo ele usava muito esse texto, assim, pastor não é polícia. Há uns anos na igreja, a igreja tinha o departamento de polícia, os investigadores,
ficava olhando as pessoas, investigando a vida das pessoas, para saber se não cometeu pecado durante o mês, para na hora da ceia ficar de banco. E aí tinha o departamento de investigação, os policiais que iam nas casas, os fofoqueiros. Não, pastor e irmão não é polícia, não é investigador, não é polícia, não é fofoqueiro. Esses dias eu reuni minha casa para conversar com as minhas filhas. É até engraçado, porque elas, não, eu não fiz nada, pai. Eu falei, não, Deus está falando. Não, porque eu não fiz, não posso. Assim, não sei por que você está se defendendo. Não sei por que você está se defendendo. O Espírito Santo não é acusador, ele não é fofoqueiro, não. O Espírito Santo me deu uma palavra para conversar com vocês e nós orarmos. Ele quer libertar, ele quer curar, ele quer alinhar. Ele convence do pecado, ele não é fofoqueiro. Mas há um tempo atrás as igrejas eram assim, até hoje. Departamento de investigação, os detetives, as polícias, os fofoqueiros. Era um inferno ser crente, irmão. Você não tem ideia do que era ser filho de pastor. Mas graças a Deus a igreja está sendo liberta. Porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele não é fofoqueiro. Ele é Deus. Ele não é o nosso amigo, ele é Pai. Jesus disse, convém que eu suba para que ele desça e vocês não sejam órfãos. Ele não é o seu amiguinho religioso. Ele é Deus, o Espírito Santo é Pai. É o Espírito Santo que colocou a semente em Maria para que ela pudesse gerar um menino, o Filho de Deus. E aqui os discípulos, olha como é que diz o texto no final. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. É uma pergunta que nós devemos fazer. Senhor, sou eu? Estou dando a minha palavra jurando. Estarei contigo até o final, até a morte, mas no meio do caminho eu volto à pescaria, tendo um chamado para ser pescador de homens. Senhor, sou eu que ainda sou imaturo que vou te trair? Sou eu que estou fraco, doente, que vou te trair? É nós que temos que nos perguntarmos, Senhor, sou eu que estou murmurando e competindo, disputando com a sua palavra, a minha palavra, o que eu acho é mais importante do que a verdade? E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Hoje é uma manhã de nós fazermos isso. Aonde o Espírito Santo está, não há acusação. Na igreja tinha mais demônio, diabo, do que o Espírito Santo. Porque o diabo aponta o dedo e acusa. Esse não pode. Esse não vai cear. E tinha pouco Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo está, ele convence do pecado. Aonde o diabo está, tem acusação. Mas aonde o Espírito Santo está, ele convence do pecado. Você está murmurando. Você está competindo com a palavra de Deus. Você acha que você está sendo alimentado com vida? Mas se estivesse, teria vida. Porque ele veio nos dar vida em abundância. E o último versículo, e houve também entre eles contenda sobre qual deles seria, parecia ser o maior.
Vocês sabem que há um princípio no reino, e funciona em todos os reinos. Uma casa, um reino dividido, não subsiste, vai cair. Tudo que se divide cai. Aonde não há ordem, não há hierarquia, aonde não há um só Deus, um só Espírito, uma só língua, um só batismo, cai. Tem horas que o lavrador ele vem e ele limpa a árvore para dar mais fruto. Tem hora que ele vem e ele corta um galho, porque não dá fruto. E tem hora que ele vem e ele arranca a árvore inteira. Sabe por que há tanto divórcio? E sabe por que a quantidade de divórcio dentro das igrejas é igual do mundo? Por causa das competições e das contendas. Quem é maior, quem manda mais. E os discípulos competindo para saber quem parecia ser maior. Nós não temos que competir, nós temos que nos unir. Jesus falou: quando vocês estiverem unidos, o mundo vai olhar para você e vendo a unidade, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, uma só língua, eles vão me ver. Na unidade e no amor da igreja, o mundo vê Deus. Não é nos dons. O mundo, quando vê os dons na igreja, são os mesmos dons que estão em qualquer outra religião. Qualquer religião fala línguas estranhas, qualquer religião manda espíritos perturbadores embora, qualquer religião tem cura. E quando o mundo vê esses dons na igreja, ri e debocha e dizem: estão bêbados, são loucos. E os mesmos dons que estão aqui estão em qualquer religião. Mas o Senhor disse: quando vocês forem um, o mundo vai me conhecer. Quando vocês tiverem a mesma língua, uma só língua, quando a igreja não for uma Babilônia, o pastor fala uma coisa, o gestor fala outra, a gente recebe uma direção da igreja sede, tem um estatuto, a gente faz diferente. O Espírito, ele está para convencer e acabar com as competições. As pessoas geralmente, sabe, entre os pastores, assim, eles muitas vezes olham um outro pastor: o pastor não prega nada, eu prego muito melhor do que ele. Olha como ele é grande, olha como eu sou pequeno. Tem um pastor que o nome dele é muito estranho, ninguém conhece ele. Ninguém entra lá no YouTube para ouvir uma mensagem dele, mas ele é um dos pastores que mais abre igrejas, e as igrejas se tornam com 5 mil, 10 mil, 15 mil membros. Ninguém conhece o nome dele. Ele prega muito mal. Só que ele não tem maná, ele tem pão da vida. Só que os pastores olham e dizem assim: eu prego muito melhor do que ele. A grande questão não é se você prega, sabe mais. Eu tenho muito mais conhecimento que ele, muito mais sabedoria que ele, revelação. Mas não é isso. O reino não é isso, o reino é unidade. É unidade, é amor. O meu reino não é comida e nem bebida, mas é justiça. Justiça, aprender a se posicionar como filho, se submeter, obedecer a palavra e ser uma bênção para todas as famílias. Com quem você está competindo? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: você está fugindo. Eu falei assim: sim.
Porque eu nunca vou levantar a minha espada contra o ungido do Senhor, ainda que seja um Saul. E ele questionava, essa pessoa é um pastor, mas ele faz isso, faz aquilo, ele te ataca. Então quando ele está aqui, eu estou para lá. Quando ele vem aqui, eu vou para lá. Eu fujo dele. Eu não vou nem tocar na orla das suas vestes. Abriram-se-lhes então os seus olhos. Observe que nós estamos falando de pão da vida. Estamos no momento em que Deus está nos provando. Nós vamos vencer o nosso eu, o nosso orgulho e vamos nos humilhar? Ou vamos perguntar, cadê Deus? Porque eu estou sendo humilhado. Nós vamos fazer uma autoanálise e vencer a competição, nos unirmos, porque isso é conhecer Jesus Cristo e obedecer a sua palavra. Isso é se conhecer, conhecer o seu eu, conhecer a sua fraqueza, conhecer as suas doenças e buscar em Cristo Jesus libertação e cura. Eu preciso avaliar a mim mesmo. Porque não é possível, irmão, você trabalha num lugar, dá errado, você trabalha num lugar, dá errado, você trabalha num lugar, dá errado, você trabalha num outro lugar, dá errado. Irmão, não é o mundo que está errado, é você que precisa se autoavaliar. E namora com um, dá errado, namora com outro, dá errado, namora com outro, dá errado, e é traído aqui, é traído ali, é traído ali. Faça uma autoanálise. Os homens não são todos iguais. As mulheres não são todas iguais. Pelo menos o endereço é diferente. Faça uma autoanálise. Eu nunca consigo crescer na empresa, pastor. Sempre tem alguém puxando o meu tapete. 20 anos as pessoas puxando o meu tapete. Irmão, faz uma autoanálise. Pastor, 20 anos do mesmo jeito, pastor, não aguento mais a minha vida financeira, a minha família, a minha vida. Faz uma autoanálise. A ceia é para você fazer uma autoanálise. Mas geralmente as pessoas usam uma máscara, um escudo, e vão ficar o quê? Contando historinha. Ah, todo empresário é um ladrão, um aproveitador. Homem é tudo igual. Pastor, é tudo ladrão. Ou você vai ficar contando uma historinha, se justificando, argumentando, murmurando, competindo, ou você vai ser convencido pelo Espírito Santo e vai se humilhar e vai vencer a prova. A ceia é autoconhecimento. Julgue a si mesmo, tira a trave do seu olho. Olha primeiro para você e para dentro. Depois você vai tirar o cisco do homem, do empresário e do pastor. Mas é pessoal. E se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelos outros e nem condenados. Não tem quem faça isso, que é mandado embora. Não tem quem faça isso, que casamento cai. Mas tem a segunda parte, que é quando nós fazemos isso, tiramos a trave do nosso olho. Nos conhecemos, nos julgamos, tiramos a trave do nosso olho e começamos a enxergar. Diz em Lucas 24, do 29 em diante, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, duas pessoas no caminho de Emaú, Jesus se aproxima e vai conversando com eles, vai abrindo os textos, vai citando os textos e vai queimando o coração. E quando eles chegam numa cidade, os dois vão ficar e Jesus faz que vai à frente. Como é que eles não viram Jesus? Ninguém, preste muita atenção, ninguém que está dominado
pelo medo, pela ansiedade, vai ver Jesus. Ainda que Jesus esteja lado a lado, diante de você, o medo e a ansiedade deixa cego. Andaram com Jesus por quilômetros e não perceberam que era Jesus. Quando chegam em um vilarejo ali numa aldeia, os dois vão ficar, Jesus faz que vai adiante. Estava só provando. Vocês querem a minha companhia de verdade? Porque quando eu abro a minha boca é a palavra, e a palavra queima o coração. Não faz massagem nas costas, queima o coração, traz revelação. E aqueles dois homens, discípulos de Jesus, que durante 3 anos e meio andaram com Jesus, caminharam com Jesus, e por causa do medo e da ansiedade, das notícias ruins, não conseguiam ver Jesus. Eles vão parar, Jesus faz que vai adiante, e eles insistem, fica com a gente, pousa com a gente, ceia com a gente, dorme com a gente, amanhã você continua a viagem. E eles convenceram Jesus. Não é Jesus que vai nos convencer a ser crente. É nós que temos que convencer o Senhor. Senhor, não me larga. Senhor, não darei um passo adiante sem a sua presença. O Senhor pode ir até na frente, mas eu vou atrás. É nós que temos que convencer o Senhor. Não é o Senhor que tem que nos convencer a vir num culto e fazer um culto digno, ao invés de um culto indigno de qualquer jeito. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o que você pensa dos impostos de César é o que você pensa do dízimo, porque é o mesmo princípio. Se você acha que o governo está te roubando, você acha que Deus também está te roubando. É o mesmo princípio. Jesus não falou, não, César explora o povo. Ele disse, se é de César, dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você quer saber o que você pensa do dízimo? É a mesma coisa que você pensa dos impostos. Jesus disse, o texto sagrado fala, pega a oferta que você me trouxe, o culto, e vai levar para o principal da sua cidade, para uma autoridade, para ver se ele aceita. E você quer que eu aceito isso de qualquer jeito? Deus não está implorando para alguém fazer um culto para ele, não. Deus não está implorando para você, para eu sermos cristãos, não. Para chegarmos na hora, cumprirmos o protocolo e fazermos de forma digna. Deus não está implorando ninguém para vir aqui, não. É eu que tenho que implorar. Senhor, eu quero subir na sua casa. Senhor, o Senhor tem me dado o privilégio. Não tire de mim, Senhor, o privilégio de estar na tua casa, na casa de oração. Pessoas acham que Deus vai ficar implorando para ser crente, está dizendo, quer ir embora pode ir. Pedro, quer ir embora pode ir. Se você não entende que aqui tem palavra de vida para você e a sua família, e que tem princípios que abençoa até a 4ª geração, se é escândalo, vai embora. Jesus não está implorando para ninguém seguir ele. E se Jesus não está implorando, eu menos ainda, irmão. Não estou implorando para ninguém vir orar e fazer as coisas de forma digna. Não. Ele está falando, quer ir com a multidão? Pode ir. Se você quer fazer parte daqueles que murmuram e competem com a palavra, e que a palavra é dura, é escândalo, pode ir com eles. Não faz favor para mim, não. Não faz favor para mim, não. Eu lembro até hoje que uma vez a Carla se indignou. Ela fazia uma reunião de mulheres, e aí uma senhorinha já bem de idade, ela, não, eu vim aqui para não ficar vazia a reunião, porque eu nem gosto, não sei o quê. A Carla chegou em casa, chorou tanto, e ela falou, ninguém vai fazer favor para mim, muito menos para o Senhor. Ninguém faz favor de estar na minha reunião de mulheres. Não quero mais essa mulher na minha reunião. Deus leva essa mulher. A partir daí, irmão, a reunião das mulheres da casa explodiu.
Tinha 2, 3 vezes mais mulheres do que homem. Deus não está implorando para você ser dizimista, não, irmão. Deus está nos dando a oportunidade de nós entendermos princípios administrativos do reino, que abençoa até a 3ª e 4ª geração. Vocês já viram que igrejas gostam de fazer ofertas de semeadura? E qual é a vantagem de você semear e colher? Se qualquer pessoa que semeia, colhe. É lei. Outras é fazer voto. Porque voto Deus responde rápido. Parece algo mágico. É uma das ofertas mais poderosas, é o voto. Pastor, e por que você fala tanto do dízimo? Porque eu quero que você, mais do que semear e colher, mais do que ter uma resposta rápida, eu quero que você aprenda a viver os princípios do reino que te abençoam e abençoam os filhos dos seus filhos. Parece loucura ser dizimista. Parece não ser bíblico. Parece ser um idiota que dá dinheiro para o pastor. Mas é o único princípio que te torna uma bênção. Não alguém que fica correndo atrás de migalha e de bênção. Porque você receber bênção é uma coisa, você se tornar uma bênção é outra. E você fazer algo que vai te gerar colheita e o pão de cada dia, ou uma resposta de Deus, e entre receber bênção até a 4ª geração, eu fico com essa. Eu fico com essa. É essa que eu fico. Ensino todas, pratico todas. Agora a principal é essa. Porque não é possível que alguém que se diga filho, que seja homem e mulher de verdade, não vai viver princípios que vai abençoar os filhos dos seus filhos. Mas aí eles param naquele vilarejo e eles vão comer, e Jesus, ele pega o pão, levanta como de costume, agradece ao Pai e ele parte. Quando ele parte o pão, os olhos se abrem e eles dizem, era Jesus. É o segundo processo da revelação. A ceia começa para que eu possa me conhecer. E saber que todos nós pecamos e destituídos da graça fomos. Mas o segundo processo aqui que Jesus faz, parte o pão, é para começar a ver Jesus com outros olhos. Ver aquele que é muito mais do que um ser humano, gerado por uma mulher, mas ver Jesus como aquele que é Deus e que venceu a morte. Os olhos dele se abrem, o coração queimava, mas os olhos estavam cegos. Tem pessoas que dizem, pastor, eu vim na reunião, a palavra falou para mim a palavra hoje, eu não sei os outros, Deus só falou comigo hoje. A palavra queima, mas do que adianta continuar cego? Do que adianta continuar cego? Jesus quer queimar o seu coração, porque ele veio, João para fazer batismo nas águas, Jesus para batizar no Espírito e no fogo. O coração queimar, mas os olhos se abrirem, como Jó disse, sabendo que era um teste de Deus. Não foi reprovado, não murmurou e não competiu com a palavra de Deus. Ele não entendia, mas ele não murmurou e não competiu com a palavra. E ele termina dizendo, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos foram abertos. É isso que Jesus começa a fazer com esses discípulos. Ele abre os olhos dos discípulos. Olha o que diz em Oséias 6:1, vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sara. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Então conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Diga comigo, prosseguir em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Oséias
já anunciava a morte de Jesus. Vai ser ferido, vai ser atado, vai ser morto. No segundo dia, vai descer às profundezas da terra e vai nos dar vida, levando ao Pai, ao paraíso. E ao terceiro dia, ressuscitará e nos dará vida. E ele diz: você conheceu o Salvador? Como o sol que nasce? Como o sol da justiça? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é prosperidade, não é o que você tem de comer, não é o quanto você tem de dinheiro. O reino de Deus não é comida e nem bebida, não é necessidade humana, carnal, mas é justiça. O sol da justiça. Você conheceu Jesus que morreu e ressuscitou? Então agora você precisa prosseguir em conhecê-lo, porque ele é muito mais do que o Salvador. Ele é o Deus que dá livramento, que liberta, que cura, que abençoa, prospera, enriquece, não dá dores, que vai na frente, que dá vitória, e como Pai nos dá herança. Prossiga em conhecer o Senhor. A maioria dos cristãos sabem tudo. Tem texto que eu não gosto nem de colocar na história, porque as pessoas ficam: pastor, onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso na Bíblia? As pessoas não conhecem nada de Bíblia. Nada. Você não pode falar uma coisa a mais, porque nas redes sociais, porque a pessoa vê: mas onde está isso na Bíblia? E como se você fosse o errado depois de 20 anos. Você fosse o errado, você fosse o herege, porque o que eu estou falando não está na Bíblia, só não está na mentezinha religiosa. Porque eu decidi prosseguir em conhecer a Cristo. É se autoconhecer. Avalie-se o homem a si mesmo. Avalie-se o homem a si mesmo. Abrir os olhos para conhecer Jesus como Salvador e prosseguir em conhecê-lo. Nós estamos e vamos prosseguir em conhecê-lo. Irmão, se você quer maná, você está no lugar errado. Se você quer melzinho na chupeta, baunilha, você está no lugar errado. O apóstolo diz para uma igreja: eu queria alimentar vocês com um alimento sólido, com o pão da vida, mas vocês querem leitinho. Eu tive que dar leitinho para você, pastor dessa igreja. Eu tive que dar leitinho para você, gestores da igreja. Eu tive que dar leitinho para você, povo, igreja de Deus. Porque vocês não quiseram prosseguir em continuar e conhecer. Vocês não querem um alimento sólido, vocês querem maná. Algo que derrete na boca, tem gosto de baunilha. Você não quer ter tempo de mastigar, meditar, meditar. Comer algo que força, que fortalece, que nutre. Quinto ponto: ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor que também ensinei. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 11, ele vai fazer a ceia na igreja e ele diz: olha, eu vou fazer do jeito que o Senhor me ensinou. Eu não vou fazer do jeito religioso, judaico, católico, nem cristão. Eu não sou dono da ceia. Eu não coloco ninguém de banco. Eu não posso proibir ninguém de comer do pão da vida. Eu não vou matar ninguém, porque quando eu proíbo alguém de comer e beber, eu estou matando uma pessoa. Porque a única coisa que liberta, que cura, a única coisa que dá vida e vida em abundância é participar da ceia. Então ele diz: eu não vou fazer como um judeu que eu sou. Eu não vou fazer como o judaísmo ou como qualquer outra religião. Eu vou fazer a ceia de forma digna, como o Senhor me ensinou. Eu não fui em um curso de teologia aprender sobre ceia. Eu fui aprender com o Senhor. As pessoas
Geralmente pergunto, por que você faz a ceia desse jeito? Por que não faz desse jeito? Porque lá onde eu estava, fazia desse jeito. Por que você não faz assim? Assim é melhor. Porque eu não faço do jeito que eu quero, porque ela não é minha, muito menos do jeito que você quer. Eu faço de forma digna, seguindo princípios. Eu não sou o dono do corpo de Cristo, eu sou o mordomo. Como sacerdote, eu vou te alimentar. Eu vou te dar do corpo e do sangue. Se você estiver aqui, eu vou te alimentar, não com maná, mas com o pão da vida. Se você não tiver, amém. Se você quiser fazer de forma indigna, a questão é sua. Mas eu vou fazer de forma digna, seguindo princípios bíblicos. Não seguindo uma placa e nem uma religiosidade. Se coloque de pé. Nesse momento você pode murmurar. Nesse momento você pode competir com o Senhor e a sua palavra. Ou nesse momento você pode fazer uma autoanálise. Avalie-se o homem a si mesmo. Julgue-se o homem a si mesmo. Não faça um julgamento como Caim. Eu sou pecador e para mim não há perdão. Julgue buscando justiça de Deus. Buscando o livramento da morte. Não se autocondenando. Eu não posso. Eu sou indigno porque eu cometi esse pecado. Porque eu não consigo largar esse vício. Não, não. Faça uma autoanálise. Conduzida pelo Espírito Santo, que convence do pecado, mas que também perdoa. Porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. E não tem quem busque o Senhor, que não o achará. Não tem quem se arrependa de todo o seu coração, que não encontre misericórdia e perdão. Livramento da morte. Não tem. Avalie-se o homem a si mesmo. Que ao pegarmos no pão, os nossos olhos possam se abrir, porque há um principado. O principado deste século tem cegado a muitos. E muitos se tornaram juízes do pastor, juízes da igreja. Muitos estão com uma trave querendo tirar o cisco do olho do irmão. Que Deus possa transformar a nossa mente. Porque para receber vida e vida em abundância do Senhor, começa com uma transformação de mente que não murmura e que não compete com a palavra, mas que crê e confia. É o seu momento com o Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos cear neste momento, mas é importante seguir a palavra do Senhor, os seus princípios.